Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo de número 10, onde nós iremos ler o versículo de número 10. João 10:10. São palavras de Jesus. Leiamos João, capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Podeis assentar. Meus irmãos, algumas palavras caracterizam determinados livros da Bíblia. Por exemplo, se eu tomasse o livro de Salmos, acredito que a palavra-chave é coração. Se tomasse o livro de Provérbios, a palavra-chave seria sabedoria. O Evangelho de João tem uma palavra-chave. Essa palavra é vida. Nós lemos Jesus dizendo, conforme o Evangelho de João: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós lemos em João 5, Jesus dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Em João capítulo 20, João diz que Jesus fez muitas outras coisas além daquelas que ele pôde relatar, mas que aquelas que ele escreveu, disse ele, para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E eu poderia aqui multiplicar versículos no Evangelho de João, onde Jesus nos atrai a si, apresentando nele vida, dizendo que ele pode trazer-nos vida, dizendo que nós, embora fisicamente vivos, estamos mortos. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá. A vida que Jesus nos apresenta, portanto, é uma vida espiritual. Quando cremos em Jesus, passamos da morte para a vida. Estávamos, portanto, antes espiritualmente mortos, e agora estamos vivos. Essa vida espiritual que Jesus nos dá, quando vamos a Ele contritos, arrependidos e confiantes na sua graça, é a própria vida de Cristo. É a vida do Cristo ressurreto. Em João 20:22, Jesus Cristo ressuscitado aparece aos discípulos e lhes sopra, dizendo: recebei o Espírito Santo. Conhecemos no Gênesis que quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o seu próprio espírito, o espírito humano, e ele tornou-se alma vivente. O Cristo ressuscitado sopra no homem que tem o seu próprio espírito, que o torna alma vivente, o Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Jesus ali está comunicando aos discípulos na ressurreição a sua vida, a vida da sua ressurreição, a vida que o Espírito Santo lhe fez retomar pela ressurreição. Nós, inclusive, temos Jesus dizendo, antes de morrer e ressuscitar, falando de sua ressurreição, ele disse aos discípulos, naquele dia, o dia da ressurreição:
vocês vão viver, eu vivo e vocês vão viver. Note a relação, eu vivo e vocês viverão. Ou seja, a minha vida dará vida a vocês. Vocês saberão que eu estou no meu Pai, o Pai em mim, vocês em mim e eu em vós. Portanto, a grande ênfase do Evangelho de João no que respeita à salvação não é nem a remissão de pecados. Como é destacado em outros livros da Bíblia, vindo a Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, somos reconciliados com Deus, não pesa sobre nós sentença judicial, porque o sangue de Jesus expiou a culpa. Mas a ênfase de João é que nós estamos, por razão do pecado, espiritualmente mortos. E em Jesus Cristo, unidos espiritualmente à sua pessoa pela fé, a vida de Jesus se torna para nós a nossa vida. Ela nos é comunicada. Paulo diz isso aos Efésios 2, ele diz: estávamos mortos em delitos e pecados e fomos vivificados juntamente com Cristo. E aqui Jesus diz, no texto que eu li, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Note, Jesus faz uma afirmação que se desdobra. Eu vim para que vocês tenham vida. E eu quero que esta vida que eu vou dar a vocês seja em vocês uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida que encha, irradie-se na existência de vocês. D.L. Moody, um pregador avivalista do século XIX, comentando uma vez sobre esse versículo, ele disse: por que esta promessa não é plenamente cumprida na vida dos crentes? E ele disse: se nós pegarmos 10 crentes, 9 de fato terão vida, e somente um terá vida e vida com abundância. Porque esta plenitude, essa vida de Cristo em abundância frutífera, não tem sido comum nos crentes. Nós vemos nos crentes o suficiente para os distinguirmos dos incrédulos, do que eles foram antes de converterem-se. É obviamente notória a passagem da morte para a vida. Mas Jesus disse que veio não apenas para isso, mas para que essa vida que Ele nos trouxe se torne em nós abundante. É a abundância dessa vida espiritual que responde por coisas outras de que a Bíblia fala, como uma paz que excede todo entendimento, a alegria indizível e cheia de glória. É essa vida abundante que responde por uma profunda comunhão com Deus, que traz segurança, fortaleza, que faz com que quando estamos atribulados, não fiquemos desanimados, porque a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal, porque quando estamos frágeis, aí que somos fortes, porque em meio às tribulações que quebram o nosso eu, Jesus irrompe e flui a partir da nossa existência. Um grande erro concernente a essa vida abundante veio de uma teologia recente, que surgiu sintonizada com a sociedade consumista que nós vivemos. É a teologia da prosperidade. Os teólogos da prosperidade deram a este texto um sentido bem diferente. Imaginaram vida abundante
Como uma vida, eles incluíram a saúde. Nós cremos que Deus tem promessas de cura divina, mas eles incluíram a saúde não para que a pessoa viesse a ser curada e se pusesse a servir a Deus. Eles enfatizaram a saúde para que a pessoa pudesse desfrutar de outras coisas neste mundo. Por isso, a teologia da prosperidade segue para além da saúde, falando de riquezas, de bem-estar material, e aí se gloria de estar sendo abençoado por Deus, vivendo uma vida abundante, aquele que reúne muitas posses, aquele que exibe uma vida regalada, uma roupa de grife, que fala daquilo que tem e daquilo que possui. Mas, meus irmãos, Jesus não veio para tornar a vida que nós já tínhamos nesse mundo abundante. Ele veio para trazer uma vida que não era aquela que nós tínhamos, e veio para que essa vida que ele trouxe se tornasse abundante. Na verdade, Jesus disse: quem quiser ganhar a vida que ele vem trazer, perdê-la-á. Quer dizer, você perde a vida que você tem, você se desvincula da existência que você homenageava para receber esta vida que ele está trazendo. Ele disse: eu vim para que tenham vida, a que ele trouxe, e para que tenham esta vida que ele trouxe em abundância. Não é a vida que você já possui, terrenal. Há uma passagem em que Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Jesus contou até uma parábola de um homem que ajuntou muita coisa para se confortar e se sentir seguro, mas lhe veio a palavra: louco, hoje te pedirão a tua alma. Ele estava às vésperas da morte. E o que tens preparado, o que tens diante de Deus? Nada disso representa a vida abundante. Inclusive, Tiago mostra que pessoas que imaginam a vida abundante como satisfação material ou de seus planos pessoais, egoísticos, que não foram desenhados por Deus, mas por sua ambição, as pessoas que imaginam vida abundante como a realização de suas ambições, de sua soberba, elas irão se frustrar, porque Deus não irá condizer com esse tipo de vida. E mesmo desfrutando tudo isso, fora da vontade de Deus, procurando aquilo que não é o que Deus está planejando para nós, como se fosse o que Deus está planejando para nós, essas pessoas, em meio a todos os seus bens, elas estarão insatisfeitas. Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, Tiago 4, versículos de números 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Quando diz isso, nada tendes, nada podeis alcançar, não quer dizer que essa pessoa até não tenha conseguido alguma coisa disso que imagina, não. Quer dizer que, tendo conseguido, ela não obteve a satisfação que imaginava. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A vida abundante não é essa satisfação da cobiça, da inveja de alguém que vê o outro tendo e deseja também. Não é a satisfação dessa disputa, dessa ambição. Não é pedir a Deus satisfação de deleites terrenos. Jesus veio falar da abundância da vida que ele viria a trazer, a vida espiritual, a vida dele em nós. Eu vim para que tenham vida e tenham
com abundância. Portanto, o plano de Deus não é apenas que nós estejamos espiritualmente vivos, mas é que nós sejamos espiritualmente vivos e frutíferos, que tenhamos uma vida abundante, espiritual abundante. E nós vamos encontrar sobre isso em outras passagens também do Evangelho de João. Por exemplo, vamos ler o que a Bíblia Sagrada diz em João, capítulo de número 7. João 7, versículos 37 e 38. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios, note, rios, abundância, rios de água viva correrão do seu ventre. É interessante que há uma outra passagem no Evangelho de João que é parecida com essa. João capítulo 4, Jesus dialoga com a mulher samaritana e diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te fala, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu bebes a água desse poço. Ela estava indo pegar água no poço, e ele disse: tu tornas a ter sede, mas se beberes da água que eu te der, ela se fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Note como em João 4 foi mais simples, ele falou de uma fonte, aqui ele fala de rios. Lá ele estava prometendo àquela mulher espiritualmente morta, que se ela viesse a ele, teria uma fonte, teria vida, teria água viva dentro dela. Mas aqui Jesus alarga a promessa. Ele diz que há uma promessa para o que crê de rios, não uma fonte, rios de água viva correndo, fluindo do seu interior. E Jesus falou aqui de vida abundante porque o contexto traria luz a isso. Aqui era a festa dos tabernáculos, quando os judeus comemoravam o seu trânsito no deserto, já saídos do Egito em direção a Canaã. Era chamada a festa dos tabernáculos, porque no deserto eles montavam tendas, ou seja, tabernáculos, quando acampavam e depois desmontavam para seguir viagem. O último dia, o grande dia da festa, nesse momento era lembrado que houve um momento em que o povo no deserto teve sede, clamou por água, e Moisés feriu uma rocha com a sua vara, e da rocha saiu água para o povo beber, notoriamente um milagre, isso em meio ao deserto. E Jesus usa a figura da pedra ferida indo e voltando. Primeiro, ele usa a imagem para si: quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, ele é a pedra ferida da qual vai sair água para que nós venhamos para beber. Ele foi ferido pela vara da cruz, ele seria ferido pelos cravos, pela lança que o traspassaria, ele seria ferido lá na cruz e brotaria a vida para nós, água para nós bebermos. Mas quando ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, note como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está agora colocando-nos como a pedra. É de nós que vai sair água, é de nós que vai fluir água. Então nós precisamos ser feridos também, nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos nos identificar com a morte de Cristo, aceitar que quando Jesus morreu naquela cruz, representando-nos, nossa vida velha, nosso eu, o que nós éramos, também morreu.
e que nós, assim como a Ele nos unimos em sua morte, somos unidos em sua ressurreição, e a vida plena dele agora deve fluir em nós. O caminho para a vida abundante é a continuidade da identificação. Não apenas eu recebo o que veio pela cruz, o perdão de pecados, a vida de Jesus, mas eu me coloco naquela cruz. Eu aceito que a cruz fira o meu velho homem, o destrua, para que a vida de Cristo tome espaço na minha existência. Paulo falou sobre isso em Gálatas 2:20, quando ele disse: o que eu sou naturalmente, o meu eu, está crucificado com Cristo, e agora não sou eu, o meu eu, que vive mais, agora é Cristo que vive em mim. E essa vida, quer dizer, a de Cristo, que eu agora vivo-a na fé no Filho de Deus, ou seja, numa relação de dependência. Vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para que possamos viver esta vida abundante, a cruz tem que nos ferir. Tem que haver um quebrantamento. Os nossos projetos pessoais, ambições pessoais, a nossa busca de deleites, nossa vontade própria tem que morrer, e Cristo tem que tomar conta do nosso coração. A vida abundante é a de Cristo. A vida de Cristo em nós será abundante quando nós desaparecermos para Ele tomar todos os espaços. Então, quando somos feridos, quebrados, quebrantados pela cruz, os rios de água viva fluem do nosso interior. É aqui a vida abundante que Jesus prometeu, através do quebrantamento. Em João capítulo 15 também temos sobre isso. Diz aí a Bíblia Sagrada, João 15, a partir do 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Note, Jesus está falando de dois grupos aqui. Ele está falando daquele que nele dá fruto. Eu não estou falando do que não dá fruto, eu estou falando do que dá, do que está ligado a Cristo de maneira vital e não só pela casca. Não do crente professo que não é real. Estou falando do crente em quem a seiva da videira corre, que tem vida, este dá fruto. Mas aí ele diz: quando dá fruto, o meu Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, dar fruto é ter vida, dar mais fruto ainda é a vida abundante. Limpar aqui não tem um sentido de limpar a poeira. Limpar é podar a árvore, é cortar o que está morto nela, para não impedir o seu florescimento. Nós vamos produzir mais fruto ainda. Nós vamos converter a fonte em rios quando formos podados adequadamente pela palavra de Deus, que é como uma espada. Ela corta, ela fere. Mais uma vez, a ideia de quebrantamento, se você prestar atenção, a noção de vida abundante de Jesus está ligada a um quebrantamento, a ser ferido e a uma dependência de Cristo. Lá em João 7 ele fala para irmos a Ele, crermos nele, é a dependência, e ele fala indiretamente para sermos feridos, já que nos compara à pedra ferida. Aqui nós vemos a ação da palavra ferindo-nos, é quando nós recebemos a mensagem para nos identificarmos com Cristo. Deixamos que essa realidade fira o nosso eu, faça morrer na cruz o nosso eu, para que a vida de Cristo flua.
E aí ele segue enfatizando a fé como uma relação de dependência de Cristo. Estai em mim, ele diz no verso 4, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, uma união com Cristo profunda, esse dá muito fruto, é a noção de vida abundante, porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados irmãos, nós somos tão tendentes à obstinação, tão tendentes a nos concentrarmos naquilo que é nosso e não de Deus, que Deus utiliza também as tribulações e as aflições dessa vida para nos quebrar, para nos chamar a atenção. É por tribulações que haveremos de entrar no reino. Por isso que Paulo disse que ele iria se gloriar nas perseguições que sofria por amor a Cristo, porque quando ele estava fraco, era aí que estava forte. Quando ele sentia a sua debilidade, era naquele momento que ele percebia que só poderia ser forte na vida de Cristo. E Jesus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É preciso que nós estejamos quebrantados, no nosso eu, quebrados, para que a vida de Jesus Cristo flua em nós. E aí não importa as tribulações porque estejamos passando, nós vamos ter alegria. Não importa a dificuldade que enfrentamos em meio às agitações emocionais que de fato padeceremos como seres humanos, nós teremos o Espírito repousando sobre nós e trazendo a paz que excede todo entendimento. A vida abundante é a vida de Cristo na nossa existência. Esse princípio do quebrar para multiplicar, nós vemos no momento em que Jesus multiplicou os pães. Tem gente que pensa que Jesus pegou um pão e fez um milagre assim extravagante. Apareçam 3, 4, 5, 6, 10 mil. E todo mundo viu ali aparecerem vários pães. Não aconteceu isso. Jesus pegou só aqueles pães que tinham ali, deu para os discípulos e deu-lhes a ordem: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos começaram a partir o pão e dar, sendo que eles iam partindo e o pão não diminuía. Enquanto eles partiam, o pão era multiplicado. Ou seja, meus irmãos, tem que quebrar para multiplicar. Tem que quebrar para ter abundância. Tem que ter um quebrantamento do eu para a vida de Cristo encher o nosso coração, encher a nossa existência. Deus não planejou para nós pouca coisa, irmãos. Deus planejou para nós uma vida vitoriosa. Alguns no passado falavam em vida abundante. A convenção em Keswick, assim que pronuncia-se na Inglaterra, chamava de vida vitoriosa, vida abundante, vida vitoriosa, vida triunfante. A vitória é contra o pecado, a vitória é contra o eu, a vitória é a vitória de Deus em nossas vidas. Nós temos várias alusões ao projeto de Deus para uma vida abundante para nós. Lá em Efésios, no capítulo de número 1, verso de número 3, a Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, note, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, resta que nós nos apropriemos disso. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 2, que o Espírito Santo foi nos dado. Nós não temos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para compreendermos as coisas que gratuitamente nos foram dadas por Deus, toda essa abundância. O Espírito de Deus ilumina para que saibamos o que já temos e nos apropriemos efetivamente. Nós encontramos lá
Na carta aos Coríntios, o seguinte, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14 e 15. Veja o que a Bíblia Sagrada diz. E graças a Deus, que sempre, note a noção de uma vida abundante espiritualmente, e graças a Deus, segundo aos Coríntios 2,14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, ao transbordar, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Lá em Hebreus, no capítulo de número 8, Hebreus 8, no verso 6, veja o que a Bíblia diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, ou seja, Jesus, ele é mediador de uma aliança maior do que aquela do Velho Testamento, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. As promessas que nós temos, irmãos, são melhores do que as do povo de Israel. E o que Deus prometeu para o povo de Israel? Prometeu abundância, sendo que era material. Deus deu a Israel o que? A terra. E Deus prometeu a Israel o que? Abundância na terra. Deus disse: eu vou introduzir vocês na terra, e essa terra é uma terra em que abunda leite e mel. A nação de Israel entrou na terra, mas quando desobedeceu, não desfrutava do melhor da terra. Inclusive, aquela região hoje de Israel tem partes desérticas, não parece combinar com o que Deus descreveu, dizendo que era uma terra que emanava leite e mel. Os espias foram lá também dizendo isso, porque, meus irmãos, com a transgressão do povo, a terra perdeu ao longo do tempo a sua fertilidade. Mas o plano de Deus é: vocês vão entrar aqui e vão ter abundância, vão ter colheitas fartas, vocês vão ter filhos, não haverá entre vocês estéril, vocês vão ter abundância de pão, de trigo, uma terra que emana leite e mel. Se o povo tivesse obedecido, era isso que tinha para eles. Mas Deus não prometeu para nós uma terra, Deus prometeu a vida de Cristo. E Deus não prometeu dentro de uma terra essa abundância e fartura material. Deus prometeu na vida de Cristo uma vida com abundância. Uma vida com abundância. O que temos é mais do que um judeu poderia desfrutar. O espiritual é maior do que o material. A vida de Cristo em nós é maior do que a possessão de uma terra. Esta vida transbordando em nós com paz, alegria no Espírito Santo, com santidade, com alegria indizível e cheia de glória, é maior do que qualquer coisa que alguém poderia desfrutar de material na terra prometida. Lá na primeira carta, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, segundo aos Coríntios 1, a Bíblia diz assim, no verso de número 20: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Note, o texto presume que há muitas promessas, toda sorte de bênçãos espirituais, promessas melhores. E aqui diz: todas quantas promessas há de Deus, tem em Jesus o sim e por ele o amém. Quer dizer, se você estiver unido a Jesus, se Jesus dominar a sua vida, as promessas já estão se cumprindo. Não vão se cumprir não,
Não é relação de causa e efeito, não, é relação imediata. Jesus é aquele em quem estão depositados os tesouros da sabedoria e do conhecimento. As bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou estão em Cristo. Ele é a nossa vida abundante. Quando Ele predomina em nossa existência, domina a nossa existência. As promessas têm o sim e o amém. Eu falei da necessidade de um quebrantamento, a necessidade de uma consagração, a pessoa dizer: Senhor, não o que eu quero, mas o que tu queres. Faça-se a tua vontade. Como Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis a Deus o vosso corpo, a vossa existência terrena, presente, física, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Este é o vosso culto racional. É o primeiro passo, é o quebrantamento, é deixar de lado a obstinação, a vontade própria, é deixar que a cruz opere morte em nós. Paulo diz: em nós opera a morte, a cruz faz a morte de Cristo operante em nós. É uma das passagens mais extravagantes da Bíblia. Paulo diz: em nós opera a morte. A morte de Jesus, irmãos, é viva, porque ela opera. Até a morte dele não é morta, é viva, porque ela opera em nós a morte do velho homem. Ela destrói o velho homem. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, sabendo isso, que o velho homem foi crucificado com Cristo para que não sirvamos mais ao pecado. Fomos plantados com Ele na semelhança de sua morte, para sermos plantados com Ele na semelhança de sua ressurreição. O primeiro passo é o quebrantamento. E o segundo passo, eu estou colocando primeiro e segundo, mas não existe uma ordem cronológica, os dois são conjuntos, mas apenas uma ordem lógica. O segundo passo é a fé. Eu tenho que crer que se eu entrego o meu eu à cruz, Jesus faz florescer em mim a sua vida. Se eu desapareço, Ele aparece. Se eu vou para a cruz, Ele vem para o trono da minha vida. Eu tenho que crer, confiar nesta promessa. Promessas, irmãos, se destinam a pessoas que delas se apropriem. Lutero dizia: a lei evoca do destinatário obediência. A lei estabelece: faça isso, não faça aquilo. A resposta congruente com a lei é a obediência. Mas a promessa, a resposta condizente a ela é a fé. Eu confio que aquele que prometeu é fiel. Eu confio que a promessa de Deus é para mim, é para hoje, é para agora. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser imitadores, está lá na carta aos Hebreus, daqueles que com perseverança herdam promessas. Herdam promessas, tomam para si a promessa. Josué entrou na terra prometida seguro de que a terra já era dele, embora estava na posse dos inimigos, porque Deus havia prometido. Porque Deus havia prometido. Deus disse: onde tu puseres a planta do teu pé é teu, eu estou dando para o povo. E Josué se apropriou, lutou e teve coragem, não arredou o pé e não recuou, por mais difícil que fosse. Viu muralhas, acreditou que cairiam, viu exércitos, acreditou que seriam vencidos, porque Deus prometeu. A fé que se apropria de promessas é aguerrida, como a fé de Josué. Josué não ficou esperando tudo acontecer, ele marchou. Deus disse a Moisés, diante do mar vermelho: diz ao povo que marche. Quando ele disse isso, o mar ainda estava fechado, o povo começou a marchar na direção do mar fechado e o mar se abriu.
A fé pela qual somos salvos é a fé aguerrida que se apodera. Bartimeu dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. Estava lá ele envolto numa túnica para protegê-lo ali, porque ele era cego, um mendigo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse: tragam esse Bartimeu aqui, a Bíblia diz que Bartimeu pegou o lençol, a túnica dele, jogou fora. Eu vou ser curado, eu não preciso mais disso. A Bíblia diz que ele deu um salto, usa essa expressão, ele deu um salto e foi. Jesus disse: o que tu queres? Ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: então vê. É preciso ter a fé que se apropria das promessas, a fé que diz: é para mim, é meu. Hoje em dia, irmãos, nós vemos muita lamúria, nós vemos pessoas dizendo: não posso, não é para mim, eu não consigo. Não diga isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se aproprie da promessa, assuma a sua identidade, quem você é em Cristo. Lá na epístola de Pedro, Pedro fala sobre essa vida abundante e correlaciona com promessa. Se correlaciona com promessa, está correlacionando com fé, porque fé é que se apropria de promessas. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Deus deu tudo a você para você vencer, tudo lhe foi dado. Se apodere. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado, observe, grandíssimas e preciosas promessas. Deus nos deu não promessa pequena, não é promessa de tropeça aqui e cai acolá, não, é promessa de vitória. O pecado não terá domínio sobre vós. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É promessa de vida abundante, vida e vida com abundância, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas de valor, promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós temos, irmãos, que se apropriar das promessas que Deus nos fez, para vivermos uma vida abundante, uma vida plena. Jesus não veio para constituir um grupo de crentes tímidos, encurralados, querendo só segurar aquilo que já receberam e esperando o céu aqui amedrontados. Não, Ele quis constituir um povo transbordante, um povo que exala o aroma de Cristo, um povo conduzido ao triunfo, um povo que tem vida e vida com abundância, um povo de cujo interior fluirão rios de água viva, um povo que produz muito fruto, um povo cuja vida glorifica a Deus sobre a terra. Aleluia. Grandíssimas e preciosas promessas. Antes do avivamento pentecostal, no século 20, na Rua Azusa, havia um movimento que foi o seu precursor. Todos os pioneiros do movimento pentecostal passaram por esse movimento precedente. Era o movimento de santidade. Ele surgiu com um avivamento metodista do século XVIII. Se perpetuou através do exército da salvação. No século XIX, existiam inúmeras igrejas participantes do movimento de santidade.
Portanto, o que eles procuravam, primeiramente, não eram dons. O que eles procuravam, primeiramente, não era nem o batismo no Espírito Santo, como entendemos hoje. O que eles procuravam era essa vida abundante. Esse movimento era muito forte nos Estados Unidos. Smith Wigglesworth fez parte. Ele fala de sua experiência de vida vitoriosa e abundante antes do batismo no Espírito Santo e como condição até para ter recebido o batismo no Espírito Santo na visão dele. Na Inglaterra havia uma grande convenção que reunia pessoas de várias partes do mundo para falar sobre esta vida abundante e vitoriosa. Um grande pastor batista, F.B. Meyer, era palestrante lá e lá também recebeu de Deus muitas orientações. A expectativa naquela época era de uma vida santa, era de uma vida de santidade. Os primeiros pentecostais, os pioneiros ali no século 20, eles acreditavam que ninguém poderia ser batizado no Espírito Santo sem primeiro passar pela experiência de santidade. Eles achavam o batismo no Espírito Santo uma coisa tão elevada que eles achavam que era uma blasfêmia, uma profanação, um crente que ainda não estivesse vivendo uma vida vitoriosa buscar o batismo no Espírito Santo. Chegavam a chamar o batismo no Espírito Santo de terceira bênção e não de segunda, porque tinha que passar pela vida vitoriosa, que era a segunda, antes de chegar no batismo no Espírito Santo. De certa maneira, irmãos, nós vemos que havia uma preocupação dos apóstolos também com respeito a isso. Se você lê em Atos 2, Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Note, Deus é soberano, pode batizar uma pessoa no Espírito Santo sem que ela tenha sido batizada nas águas. Isso aconteceu na casa de Cornélio, pela iniciativa direta de Deus. Mas a orientação, a instrução era para que primeiro a pessoa convertida fosse batizada nas águas e somente depois se orasse por ela para ela ser batizada no Espírito Santo. Em Samaria, Filipe, ele conduz os samaritanos à conversão, ele os batiza em água e deixa para os apóstolos virem e orarem para que eles sejam batizados no Espírito Santo. Paulo, quando encontra os discípulos de Éfeso, primeiro os conduz aos esclarecimentos sobre o batismo nas águas, somente depois ora por eles para que eles sejam batizados no Espírito Santo. Por quê, irmãos? Por essa ideia de se aprender a vida abundante primeiro. O batismo nas águas, se você prestar atenção, ele representa o princípio da vida abundante. Você, ao ser imerso em água, está se identificando com Cristo que morreu. Você está assumindo que está morto com Cristo. Quando você ascende das águas, você está se identificando com Cristo ressurreto. Agora é a vida de Jesus que flui em você. Inclusive Donald G., que era o grande teólogo pentecostal, pioneiro na Inglaterra, ele dizia: arrependimento, batismo nas águas, depois batismo no Espírito Santo. Ele dizia: arrependimento, entendam em toda a sua força, é tirar do coração todo o pecado consciente. Batismo nas águas, ele dizia, entenda em toda a sua força. O batismo é um ato de obediência, é uma consagração inteira a Deus. E depois nós vamos orar para que alguém seja batizado no Espírito Santo. Por isso, irmãos, que o impacto foi grande. Porque aquelas pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, elas já tinham uma vida santa. Elas já tinham vida abundante.
quando elas recebiam poder, quando elas eram revestidas de poder, ali não era qualquer pessoa, era uma pessoa que já tinha colocado-se diante de Deus, submetida, era uma pessoa dominada pela vida de Cristo, e portanto juntava na vida dela poder e santidade, poder e uma vida com Deus, e o poder era funcional, e o poder era operativo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons. Paulo nunca os desanimou por isso, pelo contrário, até os incentivou. Já que vocês gostam tanto dos dons, são tão desejosos, abundem neles. Mas Paulo, irmãos, mostrou que por falta dessa vida abundante, dessa vida vitoriosa em Corinto, os dons estavam trazendo mais problemas, porque exercitado por pessoas sem espiritualidade do que edificação. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, Paulo diz para essa igreja que tinha muitos dons e que ele não os desanimou por isso, os incentivou a ter mais, mas Paulo diz: vocês são carnais, porque vocês andam segundo os homens. Existiam vários grupos, um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Eles concorriam entre si, estavam divididos, facciosos. Paulo diz: vocês são meninos em Cristo, vocês precisam de leite. E o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que o exercício dos dons, mesmo verdadeiros, por uma comunidade que não tem vida abundante, não cumpre a sua missão de edificar. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, o apóstolo diz assim a partir do verso 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Não entendamos aqui amor de maneira vulgar, só o sentimento de solidariedade. Nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que o amor de que fala a Bíblia não é isso. Deus é amor, é a natureza de Deus. O amor é o fruto do Espírito. A ele se segue gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O amor é o cumprimento da lei. Jesus disse: quem ama a Deus de todo o coração, alma e força, e ao próximo como a si mesmo, naturalmente cumprirá todos os mandamentos da lei. É o vínculo da perfeição. O amor é a vida de Deus, portanto, em nós. E aqui o apóstolo está dizendo: se você falar a língua de homem, dos anjos, mas se não tiver a santidade, se não tiver o amor fluindo no que você faz, é só barulho, é sino que tine, é metal que soa. No verso 2 ele diz: ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, ele está a referir-se ao dom da fé, aquele que é para milagres, e não tivesse amor, nada seria. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu tivesse o dom da palavra da ciência em toda a sua extensão, se eu tivesse o dom da fé, que é para operar milagres em toda a sua intensidade, se não tivesse amor, se não tivesse santidade, não adiantaria. Por isso ele diz em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 1, segui o amor. Primeiro, note, seguir o amor é o primeiro passo, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Este é o que ele chama de caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O caminho mais excelente é quando você segue o amor primeiro, e depois vem os dons espirituais. Os dons, irmãos, eles dependem muito do estado da nossa espiritualidade no exercício.
Paulo diz em Romanos 12, se alguém vai profetizar, seja segundo a medida da fé. Ou seja, você vai profetizar melhor se você tiver mais conhecimento da doutrina. Porque no dom de profecia, Deus não põe palavras em nossa boca. Nós não podemos dizer assim, diz o Senhor, como um profeta do Velho Testamento. A inspiração infalível dos escritores da Bíblia não é a que nos vem pelo dom de profecia. Nos vem impressões ao Espírito que nós traduzimos com a nossa boca. Traduzimos com o limite dos nossos conhecimentos. Por isso uma pessoa pode profetizar uma coisa usando uma linguagem rural, que é a que ele conhece, porque ainda não conhece tanto a Bíblia, e alguém pode dizer esta mesma profecia de uma forma toda teológica, porque ele tem conhecimento das Escrituras. Nós temos impressões, mas nós trazemos à boca o que nós vamos falar. A nossa espiritualidade determinará a nossa capacidade de fazer essa tradução. Por isso que a Bíblia diz: não desprezeis as profecias, mas examinem tudo, retende o bem. Quer dizer, veja o que a pessoa conseguiu falar de certo, de acordo com os limites do conhecimento dela, e não despreze tudo, porque alguma coisa não foi devida, não foi correta. Fale os profetas 2 ou 3, os outros julguem. Não é julgar o profeta, é julgar o que ele falou, porque o que ele vai falar vai ter a limitação da sua espiritualidade, dos seus conhecimentos. Se uma pessoa, irmãos, é soberba, ela pode ter o dom de profecia e ter recebido uma impressão profética, mas ela pode falar de uma maneira grosseira e ofensiva. Ela pode falar de uma maneira soberba. Ela pode acrescentar coisas que ela mesma concebeu aquilo que Deus disse. E embora o dom tenha vindo de Deus, o exercício dele mesclado com o coração carnal pode, em vez de trazer edificação, que é o propósito do dom, trazer divisão, trazer orgulho, trazer soberba. Por isso, o caminho é primeiro nós pensarmos numa vida abundante, numa vida cheia de comunhão com Deus, para que possamos exercitar os dons de uma maneira edificante. De uma maneira edificante. Acerca das línguas, irmãos, será que, uma pergunta que alguns irmãos me fizeram, legítima, será que eu simplesmente falar em línguas vai ter fruto? Eu vou orar muito em línguas aqui, vou ficar falando em línguas, como se as línguas em si fossem gerar o resultado. Será que é assim? Pense bem, irmãos, quantas pessoas na história da igreja, se falaram em línguas, nunca disseram. Quando estavam em público, quando oravam, não era em línguas. Quando compartilhavam em seus diários suas orações, se falaram em línguas, não foram o que salientaram. Falaram apenas que oravam muito. Quantas dessas pessoas mudaram a história? Pense em George Miller. Pense em todos esses homens que não destacaram a oração em línguas. E eu sei que tem muitos como Smith Wigglesworth que oravam muito em línguas e mudaram a história e fizeram coisas maravilhosas em serviço a Deus. Mas quantos falam em línguas, oram em línguas e não tem nenhum resultado maior, como outros que não oram em línguas tiveram? Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios, capítulo de número 14, vamos ler aí primeiramente os versículos 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito,
mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo disse: olha, quando eu oro em línguas, tem algo em mim que participa, o meu espírito. O Espírito Santo concede ao meu espírito as línguas para que fale. Então meu espírito ora bem, mas a minha mente, naquele momento, só por eu estar falando em línguas, se for só isso, não está tendo nenhuma vantagem. E nós temos que crescer em conjunto. Ele diz então: é importante que oremos com o Espírito em línguas e que oremos com entendimento. Meus irmãos, a oração com entendimento, ela tem uma função importantíssima, porque é quando eu oro com palavras que eu conheço, que eu menciono as promessas de Deus. Eu as coloco no meu coração, eu as trago para o meu coração. Você vê Daniel orando: Senhor, tu disseste. Você vê Davi orando e apelando para a promessa de Deus. Você vê no Velho Testamento orações que mencionam as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Eu falei aqui de grandíssimas e preciosas promessas de Deus. Para eu internalizá-las, eu tenho que mencioná-las. Deus não precisa ouvi-las porque conhece, sou eu que preciso ouvir, sou eu que preciso mencioná-las e colocá-las dentro de mim. Enquanto eu oro, eu trago as promessas de Deus para o meu coração, para que eu tenha fé. Portanto, um desenvolvimento espiritual quando nós oramos com o nosso entendimento. Na verdade, irmãos, se eu orar em línguas, a única coisa que eu posso obter, se for uma oração sem envolvimento, é que o meu espírito estará, de certa maneira, se educando para receber impressões de Deus, porque está recebendo as línguas que o Espírito está concedendo. Quando nós falamos em línguas, ficamos mais suscetíveis a ouvir, por exemplo, impressões proféticas. Lá em Éfeso, Atos 19, o apóstolo Paulo pôs as mãos sobre os discípulos e eles falavam em línguas e profetizavam. Falar em línguas ajudou-os a profetizar, mas, como eu disse, uma profecia de alguém que não está vivendo uma vida de espiritualidade pode ser desvirtuada e não provocar a edificação. Essa seria a vantagem de você simplesmente falar em línguas toda hora, é você estar com o espírito aberto, receptivo, e pode receber, mas isso não vai significar necessariamente que vai haver edificação da igreja, crescimento espiritual. A finalidade das línguas é exatamente, irmãos, ser um instrumento do cristão profundo. Às vezes o crente fala em línguas, está com a mente aqui, se distraindo aqui, conversando aqui e falando em línguas aqui e tal. Quando eu vejo isso, irmão, sinceramente me dá uma angústia no coração, porque este benefício não foi dado para ser usado levianamente, descomprometidamente. As línguas são para o cristão profundo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em princípio, nós oramos com entendimento. Começamos a orar na presença do Senhor, citar as promessas de Deus. Nossa fé vai se alimentando daquelas promessas. O Espírito de Deus vai nos enchendo. Nós vamos entrando numa profundidade tão grande em oração, que chega uma hora, irmãos, que suponhamos que eu esteja intercedendo pelos pecadores, a minha agonia pela salvação deles chegou num estado tal
que eu não consigo mais nem encontrar palavras, eu já estou me contorcendo. Aí nessa hora que as minhas palavras de entendimento chegaram no limite, o Espírito Santo me assiste na fraqueza e me dá palavras para eu dizer aquilo que eu não estava mais conseguindo dizer, é para eu continuar. Eu cheguei no limite do que posso fazer com o meu entendimento. Minha angústia pelos perdidos é maior do que onde minha mente chegou. Mas o Espírito Santo diz: mas nós vamos continuar, eu vou lhe ajudar, eu vou dar o que o seu entendimento não tem. E note que a Bíblia fala disso em várias coisas. A Bíblia Sagrada lá em Efésios fala que Deus robusteça o homem interior de vocês, para que vocês conheçam a altura, a largura e a profundidade, e o amor de Deus que excede todo o entendimento. Quer dizer, tem uma hora que eu estou querendo me encher, conhecer a Deus, e que ali o meu entendimento terminou, mas o amor de Deus ainda quer ser mostrado. É um momento bom para estar falando em línguas. É quando eu chego no limite do meu entendimento. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos, capítulo de número 8, Romanos 8, versículo 26. Eu não estou desanimando você de falar em línguas a hora que você quiser. Como eu disse, ao falar em línguas, o seu espírito torna-se receptivo. Isso facilita a mensagem, a impressão profética, se Deus quiser dar. Mas o que eu estou dizendo é que a edificação planejada por Deus para o falar em línguas vai fazer a diferença. Quando você disser em línguas o que não pode dizer com as palavras da sua boca. Senão você vai estar dizendo o que você poderia dizer com o seu entendimento participar. Tem alguma coisa de vantagem? Mas não é a melhor vantagem. É quando você chegou no limite do seu entendimento e a sua profundidade em Deus segue com as línguas. É quando, como Elias, chegou o momento de você se colocar entre as pernas e se contorcer todo. E ali você tem um recurso sobrenatural. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Note, Ele me assiste nas minhas fraquezas. É quando chega o momento em que eu não sei mais como pedir, mas o Espírito Santo me traz as palavras. Nessa hora aí, irmãos, essa angústia que eu vou tendo, de alguma maneira ela vai passando, eu vou sentindo uma paz, porque eu vou sentindo que aquilo que estava engasgado, que eu não conseguia dizer com o meu entendimento, está chegando ao trono de Deus. Da mesma forma, quando nós glorificamos a Deus em línguas, ou cantamos em línguas, eu posso fazer isso sempre, não vou dizer que está errado. Paulo em nenhum momento diz que é errado você falar em línguas quando você quiser. Como eu disse, você está adorando a Deus, mas se você está adorando a Deus em línguas sobre a mesma coisa que você poderia estar adorando com o seu entendimento, não espere que isso seja o que há de especial. O que há de especial é quando você está tomado de uma percepção tão grande da majestade, da glória de Deus. Você está tão deslumbrado com o que Deus é, que você não sabe mais o que falar. Você está dizendo glória a Deus e está gaguejando e não sabe, e rompe glorificando a Deus em línguas estranhas.
Lá na casa de Cornélio, a Bíblia diz, eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Eles estavam glorificando a Deus, e aí entravam as línguas quando não estavam conseguindo mais dizer o quão magnífico era o Senhor, o quão glorioso era o Senhor. O que eu estou tentando dizer à igreja nessa noite, irmãos, é que tudo deve servir à nossa comunhão com Deus, que nos abençoa quando está ligado à comunhão com Deus. Jesus, quando disse, sereis batizados do Espírito Santo dentro de poucos dias, quis salientar aos discípulos poder para eles pregarem. Jesus nem falou que eles falariam em línguas naquele momento. Nós lemos que quando Ananias entrou lá onde Saulo estava, e disse, Saulo, o Senhor Jesus te apareceu, me enviou para que eu imponha as mãos sobre ti, tu tornes a vez, seja cheio do Espírito Santo. Ele não disse para que tu fales em língua, para que seja cheio do Espírito Santo. As línguas são uma evidência, é só uma prova, é só um testemunho de que aconteceu. O que aconteceu é que é melhor, o que aconteceu é o poder de Deus em nossas vidas. Pelo contrário, quando alguém é batizado no Espírito Santo na Bíblia, ele não está maravilhado porque está falando em línguas, não, ele está falando em línguas porque ele está maravilhado. Ele está maravilhado é com Jesus. Veja João Batista, quando foi falar de Jesus como batizador no Espírito Santo, ele não disse que nós falaríamos em língua, ele não falou nada sobre o batismo do Espírito Santo, ele falou sobre aquele que batizaria. Ele disse, vem ele aí, é mais poderoso do que eu. Note, João não estava vendo um carpinteiro, João estava vendo o Cristo em toda a sua glória. Ele disse, venha ele depois de mim, é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar a correia de suas alparcas, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A Bíblia diz que os que entenderam o que era falado em línguas no dia de Pentecostes diziam uns para os outros, eles estão falando das grandezas de Deus. Eles não estavam maravilhados de falar em línguas, eles estavam falando em línguas porque estavam maravilhados com as grandezas de Deus. Na casa de Cornélio falavam em línguas e magnificavam a Deus. Eles não estavam atentos às línguas, eles estavam atentos em quão magnífico é o Senhor. Quando Pedro foi explicar a experiência, Pedro falou foi da glória de Jesus. Atos 2:33, Jesus foi exaltado à destra do Pai, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Deus o fez Senhor e Cristo. Em vez de estar maravilhado porque estava falando em línguas, ele estava maravilhado com a exaltação do Senhor. Assim como em oração nós vamos orando até chegar o momento em que esgotou tudo e as línguas dão continuidade, também a Bíblia fala coisa semelhante em relação ao louvor. Veja aí o que está lá em Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. A Bíblia diz assim, a partir do verso 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, os cânticos espirituais aparecem aqui, mas note tanta coisa que aparece. Eu tenho que louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais que são cânticos em línguas. Eu tenho que salmodiar a Deus no meu coração, eu tenho que dar graças por tudo. Mas veja a progressão: eu me encho do Espírito Santo e falo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem uma progressão aí, irmãos, porque os salmos estavam na Bíblia. Eu estou só me submetendo ao que a Bíblia tem escrito e estou louvando a Deus com o salmo. No hino, o grau de inspiração aumenta, porque o hino não está na Bíblia, é a gente que compõe. Primeiro eu estou com as palavras da Bíblia, depois estão vindo palavras ao meu entendimento para eu compor, e depois entram os cânticos espirituais.
Pastor, você é a favor de que o crente ore direto em línguas? Sou. Se ele ficar nesse grau de profundidade aqui, é uma bênção. Se ele ficar nesse grau de profundidade, toda hora, então ele pode falar em línguas direto. Ele está como Enoque, andando com Deus a todo momento. Mas o que eu quero dizer é que as línguas vêm em socorro. Alguma coisa começa com aquilo que nós já sabemos. Em Efésios 5,18 diz assim, aliás 6,18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Alguém diz, pastor, orar no Espírito e orar em línguas? Também, é o máximo. Mas orar em Espírito, orar no Espírito, que é o Espírito Santo, não é só orar em línguas. Lá em Coríntios, a Bíblia fala que eu vou orar com o Espírito meu e com o meu entendimento. Orar em línguas é orar com o meu Espírito, mas orar no Espírito Santo é orar conduzido pelo Espírito Santo. E aqui diz, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito. Eu devo orar com toda oração e súplica no Espírito, ou seja, seja oração em língua, seja oração sem língua, todo tipo de oração minha tem que ser no Espírito Santo. Mas note, por que ele fala com toda oração e súplica? Para indicar que tem os estágios. Eu estou orando ali com as minhas palavras, eu estou orando citando as promessas, eu estou suplicando, e aí chegou nesse limite, eu continuo no Espírito, orando em línguas. É uma condução de profundidade. Entre os puritanos, irmãos, Thomas Goodwin é o que eu mais gosto. Ele defendia o batismo no Espírito Santo como uma segunda experiência. Martyn Lloyd-Jones faz muita citação disso. Foram os sermões de Thomas Goodwin sobre a carta de Paulo aos Efésios, onde ele falou do batismo do Espírito Santo. José Rego do Nascimento, que foi o grande instrumento de Deus para trazer renovação espiritual aos batistas, citava muito os textos de Thomas Goodwin sobre o batismo do Espírito Santo. Veja as palavras desse homem, irmãos. Veja como nós precisamos de algo muito mais profundo. Thomas Goodwin disse o seguinte, no século 17: o Espírito Santo desce a nossos corações, muitas vezes em oração, iluminada pelo céu, de onde vemos mais de Deus e da sua glória, onde estão os pensamentos mais maravilhosos e a percepção de Deus. Muitos raios de luz celestes convergem e descem ao cerne de nosso coração. Através dessa vinda dos influxos divinos, Deus penetra em nossos corações Ele próprio, como um raio de luz. Nós não entramos em comunhão com Deus por meio do acúmulo do muito pensar, mas pela convergência dos raios de luz do céu que vertem em nossa alma, para que em poucos minutos conheçamos a Deus e desenvolvamos melhor a comunhão com Ele, mais do que conseguiríamos em um ano, por meio apenas do conhecimento teórico. É isso que nós precisamos. Profundidade em Deus. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Dá-nos profundidade, Senhor. Dá-nos, meu Deus, a vida abundante, a vida de Cristo, meu Pai. Dá-nos santidade e poder, Senhor, para fazermos a diferença neste tempo presente. Nós te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Se nessa noite houver alguém que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu ainda, num ato definido de arrependimento de meus pecados, não entreguei ainda a minha vida ao Senhor Jesus, mas eu quero fazer hoje aqui. Eu quero ir para casa sabendo que Jesus entrou no meu coração e mudou a minha vida e perdoou todos os meus pecados. Levante a sua mão, se você quer tomar esta decisão, e nós vamos orar por você. Se houver alguém que queira entregar seu coração e vida ao Senhor Jesus,
Faça-o aqui agora, faça-o nessa noite. Levante sua mão como eu estou fazendo. E nós vamos orar pela tua vida. Vamos orar pela tua vida nessa noite. Algum aviso, irmão Fabiano? Então vamos orar agradecendo a Deus.